A visão do inferno por um pastor. Este é o testemunho de um pastor evangélico, chamado Lorne F. Fox, que foi levado para o inferno enquanto ele estava doente. Deus mostrou e o enviou às sessões do inferno e as punições que as almas receberam. Algumas pessoas não acreditam que existe um inferno literal, mas outros, como o pastor deste caso, ele acredita, porque a Bíblia ensina enfaticamente que existe, e, em segundo lugar, por causa da experiência milagrosa que Deus trouxe ao seu coração, isso não pode ser negado. Este material é para o seu discernimento. Entrando no mundo espiritual. Uma tarde, o Senhor me deu uma visão. Ele me arrebatou para ver algumas das glórias do céu, e então ele permitiu-me ver alguns dos horrores do inferno. Eu não morri, eu quero que você entenda claramente. Eu apenas caí em um transe, como fez o apóstolo Pedro, Atos 10:10. Nesse dia Deus me tem retratado a terrível realidade do inferno na minha mente, e isso eu não posso esquecer. Eu vi a imagem diante de mim, a minha alma que ainda não estava salva para a eternidade, enquanto acontecia minha morte física. A alma deixou seu tabernáculo mortal, o seu corpo terreno, e saiu da enfermaria, para o espaço. Ela começou a descer, para baixo, indo para as regiões inferiores e tudo ficou escuro. Logo era tão negro que você não poderia ver uma polegada de distância dos olhos, embora eu tinha o olho muito aguçado, mesmo assim não enxergava. Somente era um movimento e a sensação de declínio contínuo, e depois de um tempo começou a aparecer levemente estranhas luzes fantásticas e sombras. Era como um fogo, uma luz bruxuleante, que cresceu mais e mais brilhante. A atmosfera se tornou quente, de repente, tornou-se um calor sufocante quase insuportável, e o declínio cessou por algum tempo. A partir das regiões mais baixas apareceu uma criatura estranha, que tinha sido enviada claramente para orientar a alma. No resto da viagem para o reino, juntos, a alma e a estranha criatura continuaram a declinar, e em uma curta distância me permitiu, em visão, descer e ver novamente a esfera de incêndio. Muito abaixo de nós, desta vez, as coisas começaram a tomar forma definitiva. Apareceu, muito abaixo, uma grande esfera brilhante. Essa foi a origem do fogo bruxuleante, luz que eu tinha visto. Tornou-se maior e maior enquanto se aproximava, até que finalmente ficou muito maior. Uma pessoa não podia ver ao redor. Tudo que eu poderia ver era uma pequena porção. Quero dizer com isso, a grande estrela estava coberta de chamas de fogo líquido, porque é assim que ele apareceu. As línguas de fogo líquidas cobriam cada parte desta estrela. Finalmente, o declínio cessou, não havia sinais de luta feroz contra a alma que tinha chegado. Então, de repente, com um grito selvagem, a alma caiu de cabeça na parede de chamas. Então tudo ficou em silêncio, exceto a chama de fogo ardente. De repente, uma sensação estranha tomou conta de mim. Um mensageiro do Senhor estava ao meu lado e disse: "Não tenha medo. Fui enviado pelo Senhor para sustentar e fortalecer você." Dentro do inferno, um sentimento raro e estranho passou por meu próprio eu, e de repente eu senti que caí de cabeça no fogo. Eu não queimei ou me machuquei. Em um instante, num piscar de olhos, eu estava em outro reino. Era como estar em outro mundo. E nesse mundo eu ouvi os gritos e gemidos das almas, que eram milhares. Ouvi um riso irônico e sarcástico, eu ouvi choro e lamento, eu ouvi gritos e maldições. Instintivamente, o anjo celeste me disse que eu estava nas regiões dos perdidos, o lugar conhecido como inferno. Eu acredito no inferno de fogo literal, porque a Bíblia diz que é literal, e também porque eu já vi. Eu sei que existe, não só as almas dos homens e mulheres perdidos serão eternamente atormentados pelo fogo literal, mas eles também serão atormentados pelos pecados e vícios que causaram sua perdição.
O anjo me levou por várias cavernas e corredores. O inferno é dividido em seções. Lugar de jogo. Eu vi o sofrimento que jamais poderia imaginar. E estremeci. Sofrimentos que eu tenho certeza nunca foram perpetrados na face da terra. Havia grandes pilhas de ouro, prata e pedras preciosas, e essas almas perdidas sofrendo, elas quando estavam na terra gostavam de jogos. Eram atormentadas com fúria, forçadas a jogar. Cada vez que eram forçadas a jogar com o dinheiro queimado, eles eram jogados para trás, com uma força irresistível, e levava-os a jogar novamente. Eles odiavam isso, eles queriam se afastar dele, mas não conseguiam. Eles eram levados para o mesmo lugar, como por uma força magnética. Não muito tempo atrás, quando eu fui para Idaho, eu tive uma experiência estranha. Na estrada tinha letreiros de publicidade, de jogos de azar em Reno, Nevada. Paramos em Reno apenas por um momento, e eu disse: eu quero ir para aquele lugar do jogo e ver o que acontece. Foi à tarde. Nós caminhamos por alguns dos corredores. Centenas de pessoas participaram no jogo de todas as formas. De repente, meu sangue gelou. Virei-me para minha esposa e disse: "Oh, por favor, vamos sair daqui." Eu não queria mais ficar ali. Nós fomos para fora, isso foi ótimo para mim, obter um ar fresco novamente. Eu já tinha visto algo parecido, só que pior, no Reino dos Perdidos. A dança eterna. Em outra sessão do Inferno Eterno, eu vi uma dança ocorrendo. Quando me aproximei, olhei para os rostos daquelas almas perdidas, meu coração teve compaixão, porque eles estavam completamente exaustos e cansados. E eles disseram: "Oh, nós não podemos parar por um momento." Mas não havia como parar. A eterna dança era sobre um caldeirão fervente grande. Eu nunca passei muito tempo pregando contra diversões mundanas, porque eu acho que quando as pessoas estão realmente salvas, o Senhor vai tirando o desejo dessas coisas de seus corações. Mas eu vou dizer neste momento: o salão de baile moderno é um dos maiores atrativos do diabo que leva direto para o inferno. A bebida. Em outra parte do inferno, havia uma festa de bebedeira eterna. Tenho testemunhado cenas de libertinagem por embriaguez nesta vida que tem sido horrível, mas nada é comparável às orgias selvagens, de bebedeiras e farras que acontecem eternamente no inferno. E eles não podem parar. Aquilo que os levou para o inferno continuamente é atormentado sobre eles por toda a eternidade. Lugar do medo que não confessaram Jesus Cristo. Em outro lugar no inferno, eu vi a forma mais cruel de medo que já existiu. Nós nunca vimos nada parecido com isso na face da terra. Cada vez que um grito, ou qualquer outro som, a qualquer momento, se manifestava naquele lugar, se podia ouvir o crepitar das chamas do inferno. Essas pessoas pobres, abjetamente com medo, corriam de volta para as sombras, tremendo, horrorizadas. E eu vi mais pessoas nesta sessão e todas as outras sessões combinadas. Destes disse o anjo, que eram milhões de pessoas que estavam com muito medo de confessar abertamente e publicamente o Senhor Jesus Cristo. Seus próprios medos os tinham levado para o inferno, medo de suas famílias, medo de seus pais, medo da esposa ou do marido, com medo de amigos ou colegas de trabalho, etc. Lá eles foram perdidos, cheios de medo desprezível, que os acompanhavam. Igualmente as chamas do inferno que queimava constantemente. Infernal uma religião. Finalmente, um lugar no inferno que parecia ser uma religião, você pode estar surpreso com o que eu vi. A música de louvor lá é pior tipo de canto fúnebre que tritura os ossos. Me disse o anjo que estes foram os que tiveram uma religião na terra, mas negaram o poder do evangelho. Uma parede de fogo. As pessoas no inferno estavam clamando pela libertação em todos os lugares, mas não havia nenhuma ajuda, porque eles tinham ignorado o sangue que é o único poder para salvar. Nada lá escapou.
Essa parede de fogo que cobria a grande esfera, parecia ser uma barreira através da qual uma alma perdida nunca poderia escapar, uma vez que eles haviam penetrado as chamas no momento da morte física na Terra. Oh, eu gostaria de ter o poder de descrever o verdadeiro inferno para você como Deus mostrou para mim. Eu daria qualquer coisa, se eu pudesse, para ajudá-los a perceber como é horrível. É 10.000 vezes mais horrível do que eu posso descrever. Por Lorne F. Fox, Sinais dos Tempos. Fim.